Fala pessoal, hoje a pedido de um inscrito do canal eu vou explicar sobre a leitura e interpretação do esquema elétrico Volvo de forma simples e descomplicada. É importante que você assista esse vídeo para que aprenda um pouco mais sobre esquema elétrico de equipamentos e máquinas pesadas. Beleza pessoal? Vamos para o vídeo. Antes de começar o vídeo, gostaria de pedir vocês, caso tenham gostado deste vídeo, dá o seu like, se inscreve no canal, isso nos ajuda a promover mais o canal e assim levar esse conteúdo para mais pessoas. Deixe o seu comentário, é importante, sugestão de outros vídeos ou algum comentário sobre o assunto que está sendo abordado nos vídeos. Isso nos ajuda também. Exemplo é este vídeo que um inscrito do canal pediu que a gente explicasse um pouco sobre esquema elétrico Volvo e foi a sugestão do inscrito que nos levou a criar este vídeo. Então é isso. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Esse manual é o manual de serviço da pá carregadeira L60F, L70F, L90F Volvo. É um manual dividido em algumas partes e esta parte é a parte onde está o esquema elétrico. Vamos navegar um pouco por esse manual, o índice, e aí eu tenho a minha primeira parte onde fala a descrição dos conectores no circuito elétrico das pá carregadeiras. Eu tenho a descrição desse conector, é a EB, ele é o conector do módulo ECU. Tem o desenho dele. Esse conector tem 62 pinos, a ordem aonde estão distribuídos os pinos e a numeração. Isso vai nos auxiliar a identificar qual fio e aonde ele está no conector. Nas próximas páginas são os outros conectores, sempre com a descrição: conector fêmea, por exemplo, conector macho, quantidade de pino. Aqui eu tenho uma visão geral do equipamento, alguns componentes mais importantes, por exemplo, bateria, motor de partida e alternador. É uma figura, a imagem não é muito precisa, mas consegue localizar componentes. E aqui eu tenho uma lista de componentes. Então, nessa lista de componentes é onde a gente consegue identificar cada componente. Na primeira coluna eu tenho o nome do componente. Na segunda coluna eu tenho a identificação. É importante porque essa identificação é o que vai estar escrito no esquema elétrico. Por exemplo, o alternador AL3201. A função, e aqui tem a localização deste componente no diagrama elétrico. Caso eu queira localizar o alternador para fazer uma leitura da parte do esquema elétrico, eu tenho aqui essa opção que linka o diagrama. Aqui eu tenho o diagrama e aqui eu tenho o alternador. Bateria, capacitor, unidades eletrônicas, todas as unidades eletrônicas, localização no equipamento, localização de alguns componentes na placa ou caixa de fusíveis e relé. Outro componente, diodo, eu tenho a descrição do diodo, a função de cada diodo e a localização do esquema. Fusíveis, FU, eu acrescento uma outra coluna que é a capacidade. Sempre usar o fusível com a capacidade correta. Então 5 amperes, fusível 0,1, iluminação do freio, e aqui eu tenho a localização do esquema elétrico. Caixa de fusível, outra caixa de fusível e a localização desses componentes mais fusíveis. O manual ele é dividido basicamente em dois modelos, L60F, L70F e um outro modelo L90F. A L90F tem alguns componentes que são diferentes. Continuando na lista de componentes: aquecedores, instrumentos, por exemplo, o aquecedor do assento, o orímetro e a localização do equipamento. Luzes, descrição, função, localização do esquema, localização da máquina. Válvulas solenoides, válvulas PWM, motores, MO, resistores, sistema de monitoramento, localização no equipamento e na caixa de fusíveis, relés, sinais sonoros, SA, buzina lado esquerdo, buzina lado direito, descrição, localização no esquema, localização na máquina, caixa de transmissão, as válvulas da caixa de transmissão, sensores na transmissão, sensores no motor, switches, por exemplo, a SW, chave de ignição, localização, diagrama e localização na máquina. Interessante porque você consegue identificar cada interruptor. Chegamos na parte mais importante, é aqui, nesta página, que vamos aprender a interpretar o esquema
elétrico da Volvo. Explicação de fios e marcações de componentes. Vou dar um zoom para facilitar. Então eu tenho um esquema elétrico, uma parte do esquema elétrico, e aqui eu tenho a descrição de cada item desse esquema. O item 1 da descrição é a tensão de alimentação. O 30 é o código que diz se é a alimentação da bateria. Então esse item é a alimentação da bateria. O item 2 é a cor do fio. Então BL, W, BL Blue, azul, e W branco. Então a cor desse fio é azul com branco. Item 3, conector DB e o pino 6. Então aqui é o meu conector DB e lá era o pino 6. Seguindo a ordem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse pino desse conector é o pino da linha do esquema que a gente está estudando. O item 4 é a descrição do componente. Então eu tenho RE, relé 2 desse esquema. Vou deixar aqui na descrição vídeo que eu explico um pouco sobre a função do relé. Continuando a explicação, eu tenho o conector massa. Então, assim como eu tenho a alimentação, eu tenho também o conector de massa 31K. Aqui tem uma explicação. Conectores de massa sempre vai ter 31 e a letra correspondente ao conector. Seguindo na descrição, o item 6 é a continuação desse esquema. Então ele diz para qual outro esquema que essa linha vai. Por exemplo, WD305. Essa linha, aqui o esquema, diagrama elétrico 305. E ela vem bandeira indicando que ele está vindo do 6. Então aqui é a continuação daquele esquema. Seguindo o esquema, item 7, a continuação vai para o WD305, refere-se a outro diagrama, mais informações e indicações do diagrama. Item 8, número da linha. O primeiro número é o grupo, essa linha é o grupo 3, aqui eu tenho a explicação do grupo 3. Grupo 3, sistema elétrico e iluminação. Aí o fio é o 33, 9 é o fio, 10 é o bloco de conector. Algumas descrições já faladas, cabos e componentes, ele fala a marcação dos componentes, SW que é switch, 3601, isso significa que o grupo desse switch é o 36 e esse switch é o 01. Aí o fio 3033 indica que o grupo é o 3 e esse fio é o 33. Tá? Então aqui é a divisão dos grupos: elétrica, motor, transmissão, freio, direção, cabine hidráulica, as fontes de alimentação, a bateria, fusível principal da bateria 30A, pós-chave após o relé 17 e assim por diante. Conectores de massa sempre vai estar descrito como 31 e as letras correspondem a cada conector. E por último, as cores dos fios. Aqui eu tenho algumas simbologias: alternador, bateria, unidade eletrônica, lâmpadas, válvulas, motores, relés, sensores, chaves, módulos. E aqui eu começo o meu esquema elétrico. Então o esquema elétrico, ele é descrito o diagrama e posteriormente ao diagrama eu tenho a localização e a descrição de cada componente. E é aquele esquema elétrico da explicação. Eu tenho um módulo VSU. VSU é uma unidade de controle veicular. A saída desse fio se dá através do conector VB do pino 54. Então aqui conector VB e o pino 54, 48, pino 54. O fio azul com branco, grupo 3, iluminação, sistema elétrico, fio 52. DB6 é um outro conector. Esse fio vai para o 86 do relé 02, alimentando a bobina deste relé. Eu tenho massa. Ao alimentar essa bobina, o relé é acionado, deixando passar a corrente do 30K, que passa pelo fusível de 10 amperes, FU09, e vai alimentar o SA3603, que é o alarme de ré. O fusível do alarme de ré, FU09, vai estar na placa de fusíveis. Um circuito simples, mas que deu para entender sobre o esquema elétrico da Volvo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Até os próximos vídeos.